Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem e animados. Meninos, então vamos para a nossa aula de hoje? Bom, como vocês puderam ver aí nas atividades propostas, nos roteiros trabalhados, nós estamos quase que fazendo um tour aí pelos gêneros textuais. E esses gêneros vão desde os textos dissertativos aos narrativos, ou os narrativos até os dissertativos. Então, com essa proposta curricular, nós não estamos trabalhando apenas os gêneros convencionais, que quais são eles? Conto, crônica, poema, novela, romance. Esses gêneros já eram trabalhados, mas como vocês podem perceber, nós estamos aí fazendo um tour, como eu disse, é bem parecido com isso, dos diversos textos que nós temos, das diversas escritas que nós temos. Então vamos lá? Nesse texto do dia 26 da atividade, do dia 26 de outubro, então vocês trabalharam o texto pesquisa. Esse gênero não pertence ao gênero narrativo, já está voltado para textos dissertativos. Então, vocês puderam perceber com o texto que nós temos aí vários tipos de pesquisa. E cada uma, ela tem a sua estratégia, ela tem a sua finalidade, ela tem as suas características principais que definem o que é uma pesquisa, o que difere uma pesquisa para pessoa jurídica do que para uma pesquisa de preço, por exemplo. Então, cada um tem a sua finalidade, tem a sua estratégia. E nessa aula de hoje, nós vamos então comentar sobre as atividades que vocês então fizeram no dia 26 de outubro, no nosso último bloco aí de... Eu vou ficar aguardando vocês lá no meu privado para comentar sobre como vocês aí saíram na atividade proposta, tá bom? Espero que todos tenham compreendido o conteúdo e caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de perguntar, meninos. É importante a sua participação, tá bom? Então vamos lá? Então, pegando o material, pegando o seu caderno, essa atividade foi feita no caderno de portfólio, meninos. E esse material vocês vão entregar. E por isso, reforçando aqui a importância da organização do caderno de portfólio. Certinho, meninos? Então, manter organizado e fazendo a correção das atividades, que é o material que vocês vão entregar logo no final do ciclo. Então, vamos às questões. Chega de conversa. De 1 a 7, aí, pegou seu material? Já se organizou aí no seu espaço de estudo? Então, vamos lá? Na número 1, meninos, tem algumas palavras que estão entre parênteses e vocês iam completar dentro do trecho referente à pesquisa. Então, vamos lá? Diz assim: complete as lacunas com as palavras do parêntese, conceituando o gênero pesquisa de opinião. Então, vamos lá conceituar esse gênero, pesquisa de opinião? Como que vai ficar? Pesquisas de opinião são estratégias, tem que ter estratégia, meninos, para mim atingir meu público-alvo, para levantar dados específicos de uma amostra de pessoas para saber a opinião das mesmas. Olha para você ver. Então, é uma estratégia de um grupo de pessoas para levantar informações, dados. Sua aplicação é muito útil para qualquer tipo de empresa, seja pequena, média ou grande, para aumentar
a empresa em vendas ou gerar algum diferencial competitivo no mercado. Descobrir o índice de satisfação do cliente. Então, nós temos aí, olha, apenas nesse trecho, nós temos o conceito do que é pesquisa de opinião, nós temos a finalidade, o objetivo desse tipo de texto. Qual que é o objetivo? Saber aí a opinião dos seus clientes, o índice de satisfação e quais as empresas que podem fazer essa pesquisa de opinião. É apenas empresas pequenas? Ou é apenas empresas grandes? Não, meninos. Tanto empresas pequenas, quanto médias, quanto grandes, podem sim fazer uma pesquisa de opinião. Alguma dúvida? Se ainda permaneceu alguma dúvida referente ao número 1, chama aí, meninos. Questão 2. É incorreto. Incorreto. Olha o in aí, o prefixo de negação. É incorreto afirmar que. E nessa, vocês poderiam ficar com copiar apenas a alternativa correta. Então, é incorreto afirmar que. Eu posso afirmar, as pesquisas de opinião são mais detalhadas, geralmente pedem comentários e pontos de vistas pessoais. Essa é verdadeira, ela não é incorreta. Os pontos de vista de uma pesquisa de opinião são comumente direcionados para um grupo específico de pessoas, por exemplo, ex-clientes ou funcionários atuais que podem ser questionados sobre o status de emprego de uma empresa, correto? Uma pesquisa de opinião é uma maneira mais estratégica de saber a direção que seu mercado está tomando? Sim. Por quê? A partir da pesquisa de opinião, a empresa ela pode mudar de atitudes, pode adotar outras estratégias. Então, é verdadeira. E letra D. Com várias perguntas e uma única resposta, você pode obter centenas ou milhares de insights que podem ajudá-los na orientação da direção certa. Única resposta? Lógico que não. Pode sim orientar a tomar direções ou novas metas, mas não uma única resposta. Eu tenho a possibilidade de várias respostas, meninos. Então, a incorreta é a letra D. Compreendeu? Ainda não? Se tiver alguma dúvida, chama no privado. Questão número 3. Qual a finalidade de uma pesquisa de opinião? Lembrando, meninos, que quando eu tenho essa palavrinha aí, finalidade, eu posso relacioná-la também com o objetivo. Então, é o mesmo que estivesse perguntando. Qual o objetivo de uma pesquisa de opinião? E aí, qual que é o objetivo? A principal finalidade de uma pesquisa de opinião é levantar dados específicos de uma amostra de pessoas para saber a opinião das mesmas. Então, meninos, essa é a finalidade do texto, essa é a finalidade de uma pesquisa. Então, levantar dados específicos para saber então a opinião, seja se as opiniões são positivas, são negativas, aí é a critério do respondente. Então, é para levantar esses dados para fazer uma análise de como está o trabalho aí da empresa. Número 4. Em uma pesquisa de opinião, copiar apenas a alternativa correta. Então, em uma pesquisa de opinião, a consistência é checada antes da totalização de seus números? Não. B. A margem de erro só é calculada após a realização da pesquisa. Vocês já viram quando, normalmente nas mídias ou em jornais, que vão apresentar ali os dados, eles colocam a margem de erro. A margem de erro é de 2%. A margem de erro é de tantas pessoas com tantos por cento de erro. Então,
toda pesquisa de opinião tem sim essa margem de erro, essa porcentagem de margem de erro que é calculada após a realização da pesquisa. Por que ela é calculada após? Porque eu preciso saber a quantidade de pessoas que foram entrevistadas, quantas pessoas foram os respondentes da pesquisa. Certinho? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida ou se você quiser complementar, por favor, fique à vontade, viu, meninos? É importante a sua participação. Questão 5. Nas pesquisas específicas, para se coletar e analisar dados específicos, foi apresentado 4 exemplos. Comente as vantagens de se coletar dados sobre a pesquisa de satisfação e a pesquisa de clima de trabalho. Então, vamos ver uma possibilidade de resposta? Lembrando, vale aqui. Professora, a minha resposta não está como a da senhora, não está nas mesmas palavras. Eu tenho que apagar? Não, senhor. Você pode deixar a sua resposta, desde que estejam em sentido, em consonância com essa resposta. Bom? Há diversas vantagens neste tipo de pesquisa, pois a satisfação do cliente e o cuidado com o empregado são fundamentais para o sucesso da empresa. Então, quando eu tenho pessoas que estão trabalhando para qualquer tipo de empresa, ou está trabalhando para mim, por exemplo, suponho que eu tenho uma empresa, se eu tenho empregados que estão mais satisfeitos, eu vou ter até mais rendimento no meu trabalho. Veja que a pesquisa de satisfação busca a opinião do cliente. Se foram bem atendidos e se comprariam novamente. Enfim, qual o comprometimento que eles têm com a empresa? Assim como a pesquisa de clima de trabalho é importante, medir o grau de satisfação e conforto dos funcionários de uma empresa ou organização, voltando a atenção à necessidade dos trabalhadores. Então, é importante, né, essa pesquisa de clima de trabalho para me saber como que os meus funcionários, estão aí trabalhando, desempenhando o seu trabalho. E a satisfação do cliente, né? Não é bom você chegar em qualquer tipo de empresa, mercado, farmácia, em geral, e ser bem atendido? Não é bom? Então, também tem aí a pesquisa de clima de trabalho. Então, como que você foi atendido, você foi bem recebido, e isso gera uma satisfação no cliente. Questão 6. Então, na questão 6, tinha uns tópicos, os tipos de pesquisa, e vocês deveriam conceituar, segundo o texto complementar, o tipo de cada pesquisa. Então, o que é uma pesquisa de opinião do cliente? Pesquisa de opinião do cliente é uma ferramenta de pesquisa de mercado que permite às empresas obter opiniões sobre qualquer tipo de tópico, incluindo questões pessoais, políticas e sociais. Podem ser realizadas através de um telefonema, e-mails ou até mesmo podem ser incorporados em uma página da web através de softwares de pesquisas online. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Esses dias eu liguei na empresa de TV da minha casa para fazer algumas solicitações e no final o atendente disse assim: você estará recebendo uma ligação para avaliar o meu atendimento. Então, essa pesquisa foi através de um telefonema. A empresa me ligou para saber referente a atendente, que no caso foi a que prestou o serviço. Então, essa é a pesquisa de opinião do cliente, onde você tem voz. Olha, eu gostei sim, como eu fui bem tratado, eu vou dar minha nota. Então, é para saber aí a sua opinião de satisfação, se você está satisfeito com o seu atendimento ou não. E pode acontecer de várias maneiras, né? Por e-mail, por telefonemas, por páginas da internet, enfim. E o que é a pesquisa, então, comparativa? O próprio nome já fala, né? É usada para comparar as funções, o desempenho dos produtos ou serviços, sejam eles da mesma empresa ou comparados com algum outro no mercado.
Isso permite que as companhias saibam sobre o sucesso que terão ou não no lançamento do novo produto e se usem as opiniões de seus clientes como um guia que as levem um passo à frente da concorrência. Então, meninos, essa pesquisa de comparação, nós também encontramos elas quando você vai comprar algum produto, principal na internet, tem a opinião dos clientes, né? Se gostaram da empresa, se não gostaram, se gostaram do produto, se comprariam novamente. Então, é para saber e também influenciar outras pessoas a comprarem ou não comprarem um produto. Pesquisa de acompanhamento. O que é essa pesquisa de acompanhamento? É de pós-venda. Ajuda as empresas a perceber qualquer progresso ou mudança que exista na opinião pública em relação ao negócio, à medida que vão analisando a experiência dos clientes. Então, eu comprei o produto, eu comprei a mercadoria e essa pesquisa de acompanhamento é para saber, referente à minha opinião, a opinião que eu tenho do produto que está sendo avaliado. Pesquisa de entrada ou exploratória. O que é isso? Basicamente, essa pesquisa ajuda os empresários a conhecerem melhor os seus clientes. Embora, é claro, que devem ser mencionados que existe sempre a possibilidade de um cliente mudar de ideia. Então, aí é para saber a opinião do cliente quando ele é perguntado. Ele vai comprar um produto, adquirir um produto, e ali é feito. Que tipo de produto você prefere? Como você prefere esse produto? Então, quando tem aquelas pesquisas de entrada, é para saber, checar que tipo de produto que vai te apresentar. Eu fui comprar um celular, então eu quero um celular que tenha uma câmera legal, que tenha um desempenho legal, que a memória de RAM dele seja de ótima qualidade, seja um tamanho bom. Então, aí a pessoa, o vendedor, então com essas qualidades ou com essas características, eu tenho que oferecer tal produto. Então, nós chamamos pesquisa de entrada. E por último, uma das características da pesquisa de opinião, é a voz de quem? É a voz de quem? Do povo. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Então, aqui, meninos, espero que vocês, estudantes, comentem que esta é uma característica fundamental, da pesquisa de opinião, já que a voz do povo é a visão geral da população em relação ao assunto que está sendo pesquisado. Então, essa afirmação, a voz do povo, é essencial para o gênero pesquisa. Porque é essa voz que vai dar sentido, que vai dar material para análise, para saber a opinião da comunidade em geral. E aí, como que vocês acharam essas atividades? Foram bem? Não foram? Como que foi o andamento? Acharam difícil? E vocês já participaram de alguma pesquisa? Se encaixa dentro de uma dessas? Ou tem alguma pesquisa aqui que vocês não conheciam? Estou esperando lá no meu privado, tá bom? Os comentários. Então, meninos, essas foram as atividades que vocês fizeram lá no dia 26. Agora, vocês vão fazer a do roteiro que eu estarei também comentando.